na FORP, e atualmente é professora titular na mesma unidade. Ela é titular na disciplina de odontopediatria, associada ao departamento de clínica infantil. E como destaque, pessoal, ela é responsável pela disciplina optativa, acupuntura na odontologia desde o ano de 2004. E com destaque ainda mais especial, a professora me disse hoje que é coordenadora do curso de especialização em acupuntura. E o legal disso é que é o único curso do Brasil de especialização em acupuntura. Então, hoje nós temos a honra de estar aqui com nossa palestrante, professora Maria Cristina Borsato. E o tema é materiais e técnicas utilizadas em medicina tradicional e chinesa, acupuntura. Então, professora, mais uma vez agradeço a presença, a disponibilidade. É um carinho muito grande estar aqui com você e com todos hoje. Neste momento, eu passo a palavra para a senhora. Boa noite, obrigada, Renan, pela apresentação. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite, eu adoro esse tema. Quando vocês me convidaram da Liga, eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, meu Deus, é uma liga de materiais dentários e eu vou falar de materiais de acupuntura, não tem nada a ver, né? Mas eu acabei preparando uma aula bem gostosa, bem assim, prática, para vocês entenderem como a gente trabalha. Eu faço isso desde 1997, para vocês terem ideia, vocês não tinham nem nascido ainda, né? E eu fui uma das batalhadoras aí para que a acupuntura se tornasse uma especialidade, e que hoje é, né, na odontologia. Desde 2015, então já faz 5 anos. E aí o Renan falou do curso de especialização, ele tem vários cursos de especialização no Brasil, mas voltado para odontologia não tem nenhum, tá? E o nosso é justamente isso, ele é voltado para odontologia. Bom, eu vou iniciar então passando aqui os slides. Renan, você só me avisa se vocês estão enxergando, porque eu não consigo saber daqui, tá? Perfeito, professora. Pode ficar tranquila que eu aviso, tá? Tá. Já foi? Já tá vendo aí, o Renan? Estou vendo sim, professora. Agora é só colocar no modo de exibição. Tá agora, não tá? Estão vendo? Perfeito, professora. Tá jóia, então. Bom, então vocês me pediram, né, para falar sobre materiais e técnicas que são utilizadas na medicina tradicional chinesa. A medicina tradicional chinesa, ela é muito ampla, ela não é só a acupuntura, e eu vou mostrar para vocês, porque acupuntura significa, acus significa agulha, puntura é punção, então é a punção de uma agulha no corpo da gente. E aí ontem eu estava aqui vendo a aula, aí eu falei assim, vou fazer uma definição de acupuntura, porque eu começo essa minha aula de uma outra forma, falando de yin e yang, relógio orgânico, os 5 movimentos, e aí eu falei assim, não, vou fazer uma definição de acupuntura. O que é acupuntura, então? É uma técnica milenar que consiste na introdução de agulhas metálicas em pontos específicos no nosso corpo, né, que são chamados de acupontos, e no corpo de animais também, com a finalidade de prevenir e tratar diferentes problemas sistêmicos e emocionais, além de provocar efeitos anestésicos, ou seja, é uma definição bem grande, né, quase perdi a respiração aqui, mas porque realmente é amplo o conceito, né? Porque a medicina chinesa, ela é basicamente preventiva, então você pode fazer, por exemplo, tratamentos para a pessoa não ficar doente, né? E aí você não precisa tratá-lo. Então é importante a gente saber de alguns conceitos assim também. Trata problemas emocionais, não é só para dores, não é? E aí você consegue também analgesiar os pacientes. Analgesia ou anestesia é um pouco diferente dos conceitos que a gente tem
na medicina ocidental. Analgesia seria levar a pessoa a não ter dor, tirar a dor daquela pessoa. Mas você consegue também efeitos anestésicos, que eu vou mostrar um trabalho para vocês que a gente está fazendo. Quando eu comecei a falar de acupuntura na faculdade, as pessoas falavam assim para mim: nossa, a senhora é bruxa, professora. Não sei o que. Até hoje eu escuto isso, que eu sou bruxa. Na verdade, a acupuntura e medicina chinesa não tem nada de bruxaria, é ciência. E só para mostrar para vocês que eu não estou falando mentira, se você colocar lá no PubMed acupuntura, a palavra, você vai ver que tem 33.133 resultados, ou seja, são muitos trabalhos publicados. Na medicina, Acupuncture Medicine, você vai ter 16.594. Em odontologia, Acupuncture and Dentistry, 516 trabalhos só. Nossa, professora, que pouco, né? Realmente, nós temos poucos trabalhos publicados, por quê? Primeiro, porque a gente trabalha em uma parte do nosso corpo, na cabeça e pescoço. E os médicos no restante, não é? Os fisioterapeutas, etc. E, além disso, nós temos muito poucos pesquisadores de acupuntura na odontologia. Se eu disse para vocês que faz 5 anos que a gente tem essa especialidade, imaginem quantos professores de odontologia fazem pesquisa com acupuntura. Que eu saiba, deve ter uns 5, 6, no máximo. Então, é difícil realmente você publicar trabalhos com acupuntura, principalmente porque é difícil você fazer trabalhos com acupuntura, né? Tratando pacientes com acupuntura. Porque a visão da medicina chinesa é uma visão holística do ser humano. Então, por exemplo, se eu for tratar um problema que é odontológico, eu não vou usar só pontos da cabeça e pescoço, eu vou usar lá do pé, da perna, porque na medicina chinesa você tem essa visão integral do ser, ou holística do ser, não é? Mesmo porque no nosso corpo, olha, a gente tem uma rede de meridianos, que são linhas energéticas, por onde corre uma energia que é chamada de Qi. Então, se vocês olharem ó, na parte posterior do nosso corpo à esquerda e na parte anterior na direita, todas essas linhas vermelhas e azuis são meridianos, são rios de energia que correm pelo nosso corpo. Essas bolinhas, pontinhos vermelhos e azuis, são pontos de acupuntura que você pode colocar, ponturar uma agulha aqui. No corpo todo, porque eles são bilaterais, esses meridianos, e na cabeça e pescoço, olha a quantidade de pontos que nós temos. Ah, professora, mas se eu cortar aqui meu braço ou no meu rosto, eu não vou ver meridiano nenhum. Não, não vai ver, porque energia você não enxerga, não é? Só que já existem inúmeros trabalhos que comprovam a existência desses meridianos. Então, tem um pesquisador coreano lá na Universidade de Los Angeles, que ele punturou um pontinho lá no dedinho do pé, fez ressonância magnética e viu que a região do cérebro aqui no occipital foi afetada, que é a região da visão. E o que significa isso? Esse ponto lá do pé, ele corresponde a um ponto aqui perto do olho, que é o B67, B1 e B67. E aí, esse problema, esse ponto, ele trata problemas oftalmológicos, ou seja, na região da visão. E o chinês fala que assim como é em cima, é embaixo. Então, se você punturar esse primeiro ponto aqui, que ele é perigoso de colocar uma agulha, se você punturar o último desse meridiano, existe essa correspondência do alto com o baixo. Então, olha que interessante, tem isso e tem também depois um trabalho com laser de baixa intensidade, que ele fez o mesmo trabalho e teve o mesmo resultado. A região occipital da visão também foi alterada. Então, olha que importante. E quais são, então, os principais materiais e técnicas? Eu quero agradecer, acho que o Rodrigo Galo está me assistindo. Vocês conhecem o Rodrigo Galo? Ele é o mais recente contratado do Departamento de Materiais Dentários e Prótese, novo professor aí.
e ele dá aula, foi meu aluno de acupuntura, dá aula comigo, e ele dá aula de materiais e técnicas, e ele que emprestou um pouco das aulas dele. Então, Rodrigo, obrigado. Então, olha, eu disse para vocês que não eram só as agulhas que a gente penetrava nos pontos, não é? Na medicina chinesa. A gente pode fazer moxa bustão, que são esses bastões aqui de artemísia, que é uma erva que concentra muito calor. Então, você vem nos pontos de acupuntura e coloca próximo do corpo e esquenta aquele ponto. E tem o mesmo efeito de colocar uma agulha. Então, tem gente que tem medo de agulha, fobia de agulha. O que a gente faz? Outras técnicas, pode ser esquentar, pode ser colocar o laser, né, no local, pode ser ventosa terapia. Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Colocar uns copinhos com vácuo assim na pele, ventosa. Magnetos, que são ímãs. Você pode fazer eletroacupuntura com agulha ou sem agulha. Também vou mostrar para vocês. Laser, fotopuntura, ultrassom, puntura, homeopuntura e massagem. Então, você pode fazer vários tipos de tratamento, não é só colocar agulha, tá? Na antiguidade, que os antigos chineses usavam, né, para fazer acupuntura? Espinhas de peixe, lascas de pedra, lascas de bambu, ou fogo como forma de cauterização, e até a massagem. Nós mesmos, quando a gente bate um lugar e tem uma dor, o que a gente faz? Segura aquele lugar assim, não é? Aperta. E aí você sente um alívio. Isso é uma massagem, é uma acupressão, a gente chama. Então, isso é feito desde a antiguidade, sabido desde a antiguidade, não é? Só que hoje existem vários tipos de agulha, de ouro, de prata, de cobre, mas a gente, aqui no Ocidente, a gente usa essas agulhas que são de aço inoxidável, tá? Então, tem vários comprimentos, tem 0,15 milímetros, que é pequenininha, que a gente usa para ponto TIM, tem 0,25, tem 0,35, tem 0,75, que é uma agulha deste tamanho, tem vários comprimentos. Então, a gente, antes de usar, tem que verificar, né, o estado da ponta dessa agulha, se está em perfeitas condições. Antigamente, a gente usava um saquinho desse com 10 agulhas, um paciente, aí colocava dentro de um tubinho de ensaio, com uma pastilha de formalina e dava para o paciente levar para casa. Aí ele voltava, a gente usava as mesmas agulhas. Hoje não pode fazer mais isso. É proibido pela Anvisa. Então, a gente usa uma vez e joga fora. O que é melhor, né? Porque senão a ponta vai entrando toda vez e aquela ponta vai ficando romba, não dá muito certo. Então, o melhor é usar e descartar. Essas agulhas, elas são divididas em partes, olha, a ponta, o corpo, a raiz, o cabo e a extremidade. Como eu disse, elas podem ser de vários tipos de metais, não é? E na pontinha, no cabo dela, geralmente a gente vê um espiral assim. Esse espiral, que a gente coloca a agulha e faz e dá uma girada nessa agulha sempre. Nessa giradinha você consegue faz uma diferença de potencial, né? Porque os materiais são diferentes, há uma migração de cargas positivas para a ponta da agulha. Isso vai interferir na bomba de sódio e potássio, eu vou explicar isso para vocês mais para frente. Então, veja, a gente tem que ver a validade da agulha, verificar o estado da agulha. Olha isso aqui, viram que aqui ela tem tipo um espiral no cabo, olha, e aí depois vem a ponta. Olha esse bebê aqui, gente, que interessante. Ele estava com problemas oftalmológicos. Isso aqui chama craniopuntura. É você tratar a pessoa com agulha só na cabeça. É muito interessante isso daí, tem resultados, assim, fantásticos. Então, veja, olha, no cabo a gente tem cargas positivas, na ponta negativa. Quando você faz esse giro na agulha, que causa essa diferença de potencial, aumenta o número de cargas elétricas negativas na ponta. E existem trabalhos, né, que falam, existe qualquer transferência de energia durante a acupuntura? Então, a agulha de acupuntura
com seu potencial elétrico na ponta, quando ela é inserida nesses acupontos, tem o poder de alterar a polaridade dos canais de energia principais, que são os meridianos, iniciando um processo de estimulação que ocorre na área, favorecendo provavelmente a melhor condução de energia, que é o TI. Então, a gente pega essa agulha, aplica num ponto, né? Nesses acupontos, já foi comprovado também que existem um maior número de fibras nervosas livres e que a condução desses estímulos vai ser muito mais rápida até o sistema nervoso central. Então, você causa lesões celulares aqui onde você fez a puntura, e isso vai provocar a liberação de inúmeros mediadores químicos, que também já tem uma série de trabalhos publicados falando quais são esses mediadores. Quando você faz uma lesão com a agulha, você vai causar o quê? Uma inflamação aqui no local, porque ele é um estímulo nociceptivo, né, de dor. E aí, o que acontece? Ocorre a migração de células, de mastócitos, liberação de histamina, bradicinina, prostaglandina. Vai haver um aumento do calibre dos vasos e esse estímulo vai ser levado rapidamente, dependendo das fibras, né, até o córtex espinhal. Então, vejam, para a gente inserir essas agulhas, você tem um mandril, que é esse caninho aqui, uma cânula plástica. Aí você pressiona a cânula e fica um pedacinho da agulha para fora. Aí você dá um peteleco assim na agulha, ela entra. Ela entra e a pessoa nem sente que ela entrou quase. Por quê? Porque você já fez um estímulo ali de pressão. Na sua pele tem todos aqueles corpúsculos, né? Quando você tem um estímulo de pressão, o de dor já não passa. Então, vejam, é muito tranquilo você fazer a punção de uma agulha. Tem pessoas que nem usam esse mandril. Os chineses mesmo, e também na antiguidade, ou até algum tempo atrás, não existiam essas cânulas. Mas hoje está mais facilitado. Essa agulha penetra na pele e você faz o giro e ela fica envolta pelas fibras colágenas, não é? Que são esses amarelos aqui. E aí ocorre a migração de células. Olha como é visto isso em microscopia eletrônica de varredura. A gente tem uma agulha, um aumento menor, que aparentemente é lisa, mas na verdade ela é rugosa, estão vendo? E aí você gira a agulha e esse colágeno todo fica envolto aqui nessa agulha. Durante 15 a 20 minutos, essa agulha fica quase em 45 graus na pele da pessoa. Depois de 15, 20, ela já cai. Então, isso daí já te mostra que o efeito daquela agulha já foi feito, né? Às vezes a agulha até sai sozinha. Então, isso já demonstra para a gente o tempo que a agulha deve ficar ali, de 15 a 20 minutos, tá? Olha, você pode colocar as agulhas na pessoa, que provavelmente a pessoa estava com dor no joelho, e aí você pode associar outros tipos de tratamento. Então, aqui na pontinha, olha, são mechas de artemisia, aquela erva que eu falei para vocês. Você coloca um pouquinho ali no cabo da agulha e coloca fogo. Isso daí vai potencializar o efeito dessa agulha. Ou então você coloca aqui um estimulador elétrico, né, aqueles jacarezinhos, e liga um estímulo elétrico. Você usa muito isso para fazer analgesia. Então, pessoas que estão com dor, você faz isso. Ou então, se você... eu vou mostrar um caso para vocês de anestesia dentária só com eletroacupuntura, tá? Olha, você pode associar também as agulhas a essas ventosas, olha, que são os copos aqui de vidros que você tira o ar de dentro com o fogo e aí você coloca na pele da pessoa e fica um vácuo ali, né? E aí a agulha já tá lá dentro também pode fazer essa associação. Existem diferentes tipos de agulha. Por exemplo, essa agulha triangular, que é chamada de lanceta, que vocês conhecem, é para tirar, igual quando você vai fazer um exame de glicemia, essas coisas. É uma agulha
triangular, com uma ponta trifacetada, e ela provoca sangria, quando se efetua no paciente uma punção rápida e superficial. Existem pontos que você tem que drenar um excesso de energia que está aquele paciente. Então, você fura e aí sai aquele sangramento e a pessoa melhora. É impressionante. Olha, eu já disse para vocês de um trabalho de ressonância magnética funcional. Esse é um outro trabalho em que o autor ele fez o agulhamento do ponto E36. Todos os meridianos têm um nome e um número. E é estômago, 36 é o número do ponto. Esse ponto E36, ele é um ponto mestre, a gente chama. Ele aumenta a energia geral das pessoas e ele é um ponto utilizado também para analgesia. Então, quando ele fez a punção, é aqui próximo do joelho, abaixo do joelho um pouco. Por isso que é ruim falar assim, sem estar com vocês na plateia para eu mostrar o ponto. Mas ele agulhou esse ponto E36 e observou uma ativação do hipotálamo, que é essa área verde aqui, com contorno azul, e o sistema límbico em contralateral ao hipocampo. Então, são essas áreas verdes e contornadas de azul. Quando ele fez a punção em outro ponto, que é o ponto IG4, que é um ponto importantíssimo para nós dentistas, que é um ponto que está localizado aqui na mão, olha, IG4. Vocês já devem ter visto na televisão, gente com dor de cabeça apertando aqui. É verdade, porque esse ponto trata todas as patologias da cabeça e pescoço. Dor de cabeça, inclusive. E aí ele agulhou esse ponto e houve ainda uma ativação ainda maior do hipotálamo e do sistema límbico e ainda em áreas somatosensoriais, que são essas daqui, vermelha e laranja, tá? E aí ele fez um agulhamento também aleatório, né, em pontos que não eram de acupuntura. E olha o que aconteceu, não ativou de forma considerável qualquer área aqui que possa produzir efeito analgésico e alterações no sistema límbico. O sistema límbico está relacionado com os nossos problemas emocionais, não é? Então, vejam que nada aqui foi alterado quando ele agulhou outras áreas que não eram esses pontos que estão relacionados com isso, com o efeito analgésico e com os problemas emocionais, tá? Bom, de agulha, que eu queria falar para vocês, era isso. Então, é o método mais comum que a gente usa na medicina tradicional chinesa, é mais rápida, você coloca a agulha, deixa lá 15, 20 minutos e o paciente vai embora, só que tem problemas sistêmicos, que são problemas que a gente chama do frio, que tem que ser tratado com calor, e problemas de calor, que tem que ser tratado com frio. Então, problemas do frio, por exemplo, a gente tem que tratar com moxa, ou moxa, que nós vamos ver agora, que é quente, que é o calor. Por exemplo, se uma pessoa está com uma inflamação ou uma infecção, isso é quente. Você não vai usar moxa, porque aí vai esquentar mais o paciente, se usa agulha. Agora, se ele está com um problema de frio, por exemplo, tumores, cálculos renais, ou biliares, você está com dor no nervo ciático, você não vai usar agulha, você vai usar moxa, tá? Então, vejam, na história, né, da medicina chinesa, o calor podia também eliminar algumas dores. Ele é um método terapêutico externo. São substâncias ou medicamentos para queimar, defumar e cobrir o ponto ou a área afetada. E também tem muitos trabalhos com a moxoterapia ou moxoterapia. E o que é essa moxa? É um bastão, né, de artemisia, que é uma erva que está aqui, olha. E eles atuam eliminando o vento e a umidade, aquecendo os canais de energia e provocando a homeostasia. Isso daqui teria que explicar outras coisas para vocês, de vento, umidade e tal, mas aí teria que ter uma outra aula, tá bom? Então, olha, você
quebra ou põe fogo assim na ponta desse bastão de artemisia, vai ficar um cheiro de erva queimada. Muita gente acha que a gente está usando maconha, já deu até problema na faculdade por causa disso, mas na verdade aí a pessoa chega lá para reclamar e fala: olha, eu estou tratando fulana com moxa, é só isso, né? E além desses bastões de artemisia, a gente pode ter essa artemisia num platôzinho, e aqui tem um furo, olha, tá vendo? Você tira essa parte e ele é adesivo. Então, você cola sobre o ponto e põe fogo. Mas como esse buraquinho aqui ele é muito pequeno, ele concentra muito calor. Então, aí o paciente reclama muito, porque dói, né? O paciente ocidental, né? Porque no Oriente, vocês vão ver, eles colocam a erva em cima da pele da pessoa. Então, vejam, ó, você vai aquecer os pontos com esse bastão de artemisia, ou você pode fazer também o que a gente chama de moxabustão indireta, que é uma técnica das agulhas que são aquecidas, que é chamado de chapéu de moxa. Então, a gente já viu isso antes, né? Ou daquele jeito, cola com adesivo na pele, coloca o fogo e ali tem um buraquinho aqui embaixo que vai sair lá na pele. Você pode fazer também essa moxabustão direta, que é uma aplicação de cones de moxa diretamente sobre a pele. É isso aqui, olha. Vai queimar? Vai, né? Mas antes de queimar até o finalzinho, você pode tirar também, né? Para não judiar daquele paciente. Aqui no Brasil, tô falando para vocês, porque fora daqui eles aparecem roxo, com queimadura, não tem problema. A moxabustão indireta também pode ser aplicada. Você pode cortar uma fatia de gengibre ou de alho, que são quentes, né? Que são yang, que a gente chama, e coloca um chapéuzinho ali de moxa e coloca fogo, tá? Também pode ser feito assim. Então, essa é outra técnica, né? Bastante utilizada, talvez menos que a agulha, mas que tem efeitos tão bons quanto a agulha. E aí, a gente vai ver também sobre as ventosas, que é uma outra técnica antiquíssima, né, de tratamento, que consiste na colocação desses copos aqui, que você, com uma pinça e algodão, álcool, você coloca fogo, coloca dentro dessa ventosa e leva direto no corpo da pessoa. Tem perigo, às vezes, da borda desse copinho tá quente, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Hoje, como a coisa evoluiu demais, então hoje a gente pode comprar uma bolsinha dessa aqui, uma malinha dessa, com vários tamanhos de ventosa diferentes. Elas são de acrílico, e aí você tem tipo um revólver assim que você encaixa e tira o ar de dentro dela, com ela já encostada no corpo da pessoa, né? O que essa ventosa faz? Ela libera a energia que está estagnada entre, principalmente, a pele e os músculos. Então, você pode colocar ou sobre os pontos de acupuntura ou sobre os pontos de dor desse paciente, são chamados pontos Ashi. E aí, você pode até ir deslizando essa ventosa no corpo do paciente. Você passa um pouco de óleo ali, ou hidratante, alguma coisa que escorregue, e você vai fazendo um deslizamento dessa ventosa. O que vai acontecer quando você faz isso? Aumenta a irrigação tecidual, oxigena, lógico, aquele tecido, diminui o ácido lático e a pessoa vai ficar sem dor. É impressionante, né? Olha aqui, ó, alguns pacientes. Esse era um paciente meu, a gente estava tratando uma dor que ele tinha aqui na cervical com as agulhas, mas hoje, geralmente, as pessoas são muito tensas aqui, né, no trapézio. Então, a gente faz muito essas ventosas no trapézio dessas pessoas e nas áreas em que ele reclama de dor. Antigamente era feito assim, olha lá na China, isso é uma foto antiga, com os copos, parece que era de bambu, né?
Aqui são as acrílicas e aqui são as de vidro. Olha como ele está vermelho aqui nas costas. Esse é o caminho, então, que esse profissional foi fazendo esse deslizamento, subindo e descendo, para diminuir a dor desse paciente. Esse tipo de tratamento é importante porque a gente tem aqui nas costas, próximo da coluna, uma representação e uma superficialização de todos os meridianos. Então, você pode tratar todos os meridianos com essa técnica aqui de deslizamento da ventosa aqui para vertebral. Tá? Então, olha, aqui são tipos, né, de ventosas diferentes. E olha aqui como é que ficam as marcas. Então, é bom a gente avisar, né? Vocês já devem ter visto nas Olimpíadas, nadadores com essas marcas roxas, né, no corpo, porque isso realmente leva o atleta a ter um alívio na musculatura muito grande e voltar a nadar, por exemplo, a treinar e fazer as suas atividades, não é? Quanto mais roxo, assim, mais sangue você trouxe para a superfície. Às vezes, quando está muito roxo, eu ainda pego uma agulha e faço um monte de furinho, assim, que é para sair esse sangue que está estagnado aí, né? Bom, para a gente fazer ventosa, o paciente tem que estar relaxado, ele tem que estar bem confortável para ele, não para você, e a gente pode aplicar um óleo para poder fazer aquele deslizamento, ou não, né? Então, ele pode ficar assim, deitado, em posição prona, ou supina, depende de onde você vai tratar. Se for tratar da coluna, assim, olha do joelho dessa pessoa, cheio de ventosas aqui. Nós aqui no Brasil, a gente não usa tanta ventosa, e a gente devia usar mais do que a gente está acostumado a usar. Ó, sentado em uma cadeira, descansando a cabeça, sentado, olha lá, em várias posições, né? Olha como é que fica quando você faz a sucção, tá vendo que levanta aqui a pele da pessoa? Dependendo do local e da dor, né, que você está atuando, pode ser mais ou menos forte essa sucção, vamos dizer assim. Aqui um método, olha, de associar a agulha com a ventosa, os roxos aí, não é? E tem um método que a gente chama de flash, que é bem bacana, que você coloca várias ventosas ao mesmo tempo e numa velocidade rápida nas costas inteiras, e depois você vai tirando. Isso daí aumenta a energia geral daquele paciente. É bem bacana essa técnica. Então, olha, você pode fazer assim, o fogo está aqui, põe o fogo dentro do copinho e já leva perto, né, do corpo para o vácuo pegar e segurar ali na pele. Ou então já deixa a moxa ali e coloca o copo por cima. Às vezes dá medo de fazer, né? Olha, essas são alunas nossas na aula de acupuntura desse ano, tá? Então, aqui, olha, elas estavam com dores aqui, né? A gente já fez a aplicação da ventosa nelas, tá? Dá para fazer também o que a gente chama de sangria. Olha só isso daqui. Você faz furos, né, com as agulhas, e aí, quando você percebe que esse paciente está com essa energia estagnada, e aí você coloca um copinho de ventosa, mas hoje, o que a gente está fazendo? Pegando camisinha e colocando na ventosa, para quê? Para que esse sangue não fique em contato com a ventosa e depois você vai ter que esterilizar de novo, etc. Então, a gente está usando essa técnica agora de colocar uma camisinha na ventosa. Então, olha, esse método provoca o sangramento de algumas gotas de sangue em pontos específicos, né? E a finalidade é promover a circulação da energia e do sangue estagnados, limpando a energia perversa dos meridianos, né? Então, é bem interessante.
Nós tivemos um caso de uma colega que a gente fez isso nela, num ponto aqui que chama VG14, que na China eles fazem em todos os pacientes essa sangria no VG14. Isso daí remove essa energia ruim que a pessoa está estagnada, sem energia. E aí foi interessante porque a gente via a mudança nos olhos dela. O olho dela começou a ficar diferente, brilhante, parece que ela retomou a vida, assim, instantaneamente. É uma coisa impressionante. Esse hipopótamo que o diga, olha lá. Até hipopótamo se faz ventosa, tá vendo? Os animais respondem muito bem aos tratamentos da medicina tradicional chinesa. Lá em Botucatu, na Faculdade de Medicina Veterinária, eles atendem cavalos com acupuntura, eles conseguem fazer os cachorros andarem, aqueles que têm problema de paralisia dos membros inferiores, então é bem interessante. Uma outra técnica dentro da medicina chinesa é a auriculoterapia, vocês já devem ter ouvido falar também, né? O que é a auriculoterapia? É o tratamento do corpo todo pelo pavilhão auricular. Então, vejam, a orelha é chamada de um microsistema. O que é um microsistema? É uma parte do nosso corpo que representa o todo. E todas as nossas extremidades, elas são microsistemas. Então, as mãos, os pés, as orelhas, a língua, a cabeça, o nariz, eles são microsistemas. Você pode tratar o corpo todo por eles. Então, aqui, olha, a gente tem um desenho com os nomes, né, dos órgãos internos, dos nossos membros, tal, do nervo ciático, tudo está aqui nessa orelhinha. E a gente pode tratar, olha, até com agulhas sistêmicas, estão vendo essas aqui? Que você aplica, deixa ali durante 15 a 20 minutos, remove e o paciente já vai embora sem dor. Porque é imediato, porque o mecanismo de ação é por reflexologia. Então você aplica um estímulo aqui na orelha, a orelha está muito próximo da cabeça, está na cabeça, né, próximo do sistema nervoso central, ele manda o estímulo para esse sistema nervoso central, imediatamente, coisa de segundos, que já vai mandar uma mensagem imediatamente também para o órgão que está afetado, tá? Então, vejam, a orelha, ela é muito vascularizada e ela tem uma malha nervosa bem consistente também e profunda. Então, vejam, na região posterior da orelha, a gente passa aqui o nervo vago, na frente o nervo aurículo-temporal, no interior da orelha, na concha, cava e na simba, você tem um nervo pneumogástrico. Aí nessa parte que é mais ligada à nossa cinética, ao tronco cerebral, e aqui na parte interna ainda tem o nervo auditivo. Então, é muito vascularizado e tem uma malha nervosa também grande. Então, os estímulos caminham muito rapidamente por aí. Então, você tem aqui o estímulo, tem essa corrente sanguínea, malha nervosa, esse estímulo é levado para o tálamo, cerebelo, tronco cerebral, encéfalo, núcleos cerebrais e a ação do cérebro sobre o organismo por um mecanismo de feedback vai levar ao equilíbrio e à regeneração do órgão que foi afetado, tá? Em 1950, um médico chamado Paul Nogier, ele começou a perceber, né, e mapear a orelha, diferentemente do mapa que veio da China, né, baseado no consultório dele. Então, ele recebeu uma senhora com um ponto na orelha que foi cauterizado na região do nervo ciático, e aí ele começou a fazer pesquisas, ele começou a estimular um ponto do coração na orelha, e ele viu que a frequência cardíaca da paciente começou a alterar.
E aí ele foi mapeando e ele percebeu que a orelha tinha o formato de um feto invertido. Então, o lóbulo seria a cabeça do feto, aqui a coluna, no antiélix, aqui o sistema nervoso, aqui os órgãos internos superiores e aqui os inferiores, porque o feto está invertido, e aqui seriam os membros inferiores, como está nesse desenho aqui. Quando a gente enxerga isso, fica mais fácil a gente tratar também das pessoas e decorar mais ou menos onde são os pontos. E aí, como é que a gente pode tratar com a auriculoterapia? Hoje existem, né, para a gente comprar pontos que são umas esferas de ouro, de prata e de cristal. O ouro tonifica o ponto, a prata seda aquele ponto e o cristal harmoniza, nem tonifica nem seda. Então a gente tem usado muito essas esferas. Mas se a gente não quiser usar essas esferas, a gente pode usar essas sementes, que são sementes de mostarda, que eu uso muito em crianças, né? Ou a gente pode usar, e é o que é preconizado, na verdade, essas agulhas, que são chamadas de agulhas semipermanentes, que elas têm uma certa retenção, ela é bem curtinha, tem diferentes comprimentos, 1,5, 1,8, 2,5, vários comprimentos. Ela tem uma forma de caracol, é usada, então, na aurículo, e ela pode ficar ali por uma semana. Na outra semana, a gente altera, põe, faz o tratamento na outra orelha, tá? Então, vejam, eu estou passando para vocês, assim, o que a gente faz, e cada uma dessas técnicas, a gente dá um fim de semana de aula sobre cada uma delas. Então, é bem para vocês terem uma ideia do que a gente faz, não é? Outro tipo, ou técnica que a gente pode utilizar, é a magnetoterapia, ou os ímãs, né, que a gente fala. Então, a gente tem vários tamanhos de magnetos, também de ímãs, então, você pode usar aqui, você faz com que haja a formação de um campo eletromagnético. Então, você sempre coloca o polo sul em contato com a pele, e o polo norte do outro lado ao contrário, e aí forma uma corrente ali, e aquilo ali vai tratar o seu paciente. Eu já tive um caso impressionante que eu não documentei, que eu devia ter documentado, de um paciente que teve um acidente de moto, fez um estrago, a perna dele teve que fazer várias cirurgias, e aí ele tinha uma incisão enorme, e essa incisão ela não se fechava. Aí o que eu fiz? Magnetoterapia, colocava 3 magnetos de um lado, 3 do outro, tampava com uma gaze, e aquela ferida cirúrgica foi coaptando, assim, rapidamente. Então, é muito bacana essa magnetoterapia para dor e para essas outras coisas também, né? Aí, olha, você tem locais que você não pode aplicar o magneto diretamente sobre a pele. Aí você põe uma gaze, põe o magneto por cima, sempre um polo para cima e o outro para baixo, né? E aí você coloca outra gaze e um micropor, tá? Quando não pode encostar na pele. Aqui, por exemplo, uma paciente com dor na cervical, torcicolo, aí foi colocado polo norte azul na pele, no lado direito, e polo sul no lado vermelho, no lado esquerdo, né? E aí isso aqui faz com que haja essa formação dessa corrente aqui, e você alivia a dor desse paciente. Outra coisa que a gente faz muito, que é eletroacupuntura. O que é isso? Você coloca as agulhas, né, nos pontos de acupuntura, e aí você liga a um aparelho que é um TENS, é um estimulador elétrico. Então, você, por meio dessa corrente elétrica de baixa frequência, você vai potencializar o efeito das agulhas de acupuntura. É muito interessante também. Tem esse tipo de aparelho, que é o WQ, que ele é muito antigo, mas eu vou mostrar um outro para vocês mais para frente, que a gente tem usado nas pesquisas lá na faculdade, né?
Então, a corrente é semelhante ao TENS, a frequência maior é 1.600 Hz, e, evidentemente, que não causa nenhuma queimadura. Na nossa aula também, ainda esse ano, no começo, né, foram 2 aulas só que a gente teve ao vivo, uma pena. A gente teve essa aula de materiais, e aí, aqui é o Gabriel, né, aplicando um Haihuá. O que é um Haihuá? É um aparelho que ele é diferente, por exemplo, do ultrassom, do TENS. Por quê? Porque ele tem uma frequência de onda que é chamada de radiofrequência, é um comprimento de onda diferente. E ele vai dando um choquinho assim, mas é um choquinho gostoso. E também alivia muito a dor do paciente. Você coloca uma gaze na ponta dele, deixa ela úmida, e aí você coloca os 2 polos próximos, né? E aí você vai passando estímulo, vai aumentando ali no marcador digital, até onde o paciente aguenta e sem causar desconforto, evidentemente, né? Bom, tudo entendido até aqui? Espero que sim. Perfeito, professora. Tá tudo bem, Renan? Tá tudo certo. Queria avisar que faltam 10 minutos pro... Ha! Só? Só, você viu? Nem parece que passou tanto tempo. Mentira! Nossa, então tá. Acho que são 15, são 10 para as 9. 10 para as 9. Estou querendo ganhar tempo aqui. Bom, Tá bom, então. na odontologia, o que a gente pode fazer com a acupuntura e a medicina chinesa? Principalmente analgesia com fins cirúrgicos, que é o que mais tem na literatura, mais trabalhos publicados. Para dores orofaciais, nevralgia do trigêmeo, DTMs, mialgia, dor de dente, pacientes especiais a gente usa muito, xerostomia, vocês vão ver um trabalho que a gente está fazendo junto com HC de síndrome de Sjögren, que eles não têm saliva nem lágrima. Medo e ansiedade frente ao tratamento odontológico para inflamações, aftas, herpes, gengivite e glossite, entre outras também, né, para controle de reflexo, de regurgitação e náusea, por exemplo, que é importante, né. Então, vejam, nas crianças, né, da pediatria, a gente faz muito auriculoterapia, principalmente nos casos de bruxismo infantil, não é? Depois eu vou mostrar um trabalho. Aqui, olha, uma criança que a gente é especial, que a gente acha que não vai querer que a gente coloque agulha, mas ele pede para colocar agulha. Ele é um paciente que o Rodrigo Galo que atendia, né? Para ansiedade e hiperatividade, a auriculoterapia é um espetáculo. A gente usa pouquíssimos pontos para ansiedade e bruxismo. A professora Crândia da pediatria tem uma clínica de bruxismo lá na faculdade infantil, e de 20 crianças que entravam nessa clínica, 20 precisavam fazer aquela plaquinha, né, mil relaxante e tal. E hoje, de 20 crianças que entram na clínica da professora Crândia, 1 ou 2 fazem só essa plaquinha, 1 talvez. Por quê? Porque tem vários dentistas que eu já formei que trabalham lá com ela, e as crianças param de ranger os dentes num prazo de 15 dias. Então, a mãe fala que não ouve mais o barulho do ranger de dentes, você faz questionários de qualidade de vida, etc., com as crianças, e elas relatam muita melhora, tá? Então, vejam, olha, aqui parece que tem os dentes superiores e aqui inferiores. Não, aqui são superiores mesmo e estão totalmente desgastados por causa do bruxismo. Aí a gente coloca, olha, um ponto que é chamado de Shenmen, um ponto sistema nervoso, sistema neurovegetativo ou simpático, um ponto de rim, que é aqui embaixo, ponto de maxila e mandíbula, ponto de ansiedade, que é atrás da orelha, e um ponto de estômago, que é aqui no centro da orelha, na orelha esquerda. E aí esse paciente já fala que ele está muito mais tranquilo. Aí a gente fez esse trabalho aqui, que é um piloto, que é a contribuição da auriculoterapia com laser, no controle de bruxismo na infância, que é uma aluna do curso de especialização,
em acupuntura lá da faculdade, que fez esse TCC. E aí, olha, a gente pegou 15 crianças, desculpa, dessa clínica, né, que ia entrar na clínica da Cândia, e a gente utilizou laser nos pontos de auriculoterapia, tá? E a gente fez questionários para ver se diminuiu o estresse dessa criança e se a gente conseguia controlar o bruxismo. Então, foram 15 crianças de 6 a 14 anos de ambos os sexos. Aí a gente fazia anamnese, via se estava tendo apertamento, qual era o comportamento e hábitos, presença de hábitos bucais, dores na cabeça, faciais, durante a mastigação e excursões mandibulares, se tinha faceta de desgaste dentário, indentações na mucosa jugal ou na língua e dor, a palpação dos músculos masseter, temporal, esternocleido e trapézio. E aí a gente fazia um questionário, que tem uma escala de estresse infantil no início e depois de 4 sessões apenas, com esse laser de baixa intensidade, que é o TheraPC, com comprimento de onda 808, que é no infravermelho, porque a gente sabe que do vermelho, o laser vermelho, ele tem de 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda, geralmente, e ele atua superficialmente. A gente queria que ele penetrasse mais, então nós utilizamos o infravermelho com 2 joules de energia, 20 segundos em cada ponto, e o modo desse laser atuar é contínuo, não é pulsátil, não é? Nós utilizamos aqueles pontos que eu mostrei já para vocês, Shenmen, rim simpático, ansiedade, tensão, maxila, mandíbula, estômago, e acrescentamos um outro aqui que é o fígado, tá? E aí, a gente fez, na primeira sessão, questionário, aplicou laser, mais 3 sessões de laser, com um intervalo de 1 semana, e na última sessão, na quinta, a gente só aplicou o questionário. E aí, olha o que a gente viu, uma redução significativa nos níveis de estresse nas crianças. Então, a auriculoterapia laser apresentou-se como uma técnica de fácil aplicação e boa aceitação entre os pacientes submetidos ao tratamento do bruxismo na infância. Esse é um piloto, agora nós vamos aumentar esse número, né, da amostra para se tornar um N grande e representativo para poder publicar. Esse outro trabalho, olha, foi um efeito também do laser, na acupuntura com laser e acupressão auricular em criança com trismo e sequela de meduloblastoma. Sabem o que é meduloblastoma? É um câncer no cerebelo, mais comum, tumor pediátrico primário do sistema nervoso. O tratamento é cirurgia, rádio e químio. E com a rádio pode acontecer danos na fibrose nos músculos da mastigação, levando ao trismo. Então, essa criança teve meduloblastoma, abria muito pouco a boca, foram feitas 10 sessões com laser de baixa potência, e ele abria a boca, olha, em torno de 33,26 milímetros, né? E aí, depois do tratamento, foi para 53,34, ou seja, aumentou 2 centímetros essa abertura bucal. Para quem já passou na pediatria, sabe o quanto é difícil trabalhar na boquinha de uma criança. Imagina fechada assim. Então, essa abertura facilitou muito o nosso tratamento. Olha, para náusea e vômitos, a gente tem muitos pontos, principalmente esse ponto G4 aqui na mão, tá? Aí, vários trabalhos foram feitos para a gente comprovar o efeito desses pontos de acupuntura no reflexo de regurgitação e náusea. E aqui a gente tem uma paciente com displasia ectodérmica, eu estou correndo agora, viu? Desculpa, gente. Que é a displasia ectodérmica afeta os dentes da criança e tudo que é formado da porção ectodérmica, ou seja, pelos, cabelos e glândulas sudoríparas, salivares, e os dentes. Então, ela tem poucos dentes ou dentes conoides, e ela precisava fazer uma reabilitação oral, foi a professora Andréa Reis que ajudou a gente, nós publicamos esse trabalho, ficou lindo, e a gente aplicava laser nela, por quê?
porque ela sentia muita náusea na hora de moldar. Então, vejam aqui, a gente aplicou o laser no ponto CS6 aqui no braço, vai ficar boa a imagem, já já. Abre grande, tá mordendo meu dedo. Ah, vou. Tô dando vontade de vomitar? Você tá com vontade de vomitar? Não. Viu como isso é rápido? Por quê? Porque a gente aplicou esse laser nesse ponto CS6, que são 3 dedos abaixo aqui da linha do punho, bem no meio do antebraço, tá? Se você apertar esse ponto, aplicar um laser, a criança não vai sentir mais essa náusea. Assim como se você fizer nesse ponto IG4, apertar a mãozinha dessa criança durante 3 minutos, ou adulto também, tem muito adulto que sente náusea, né? E aí ela não vai sentir náusea. Aqui é um outro caso de paciente com síndrome de Coreia, que ela tem movimentos rápidos e irregulares, tem hipotonia muscular, dificuldade na fala, e a gente sempre fez tratamentos nela lá na faculdade, e ela fez um vídeo aqui falando quanto ela melhorou. Mas o mais impressionante é esse aqui, que é um autista. Já vi no paciente com autismo? Oi, Ronaldo. Eles têm problemas, né, comportamentais, e esse daqui é o Ronaldo. Ele chega assim, na faculdade, gritando o tempo todo. Todo mundo tem medo do Ronaldo, acha que ele vai bater porque ele é alto, e fica gritando esse tanto. Aí a gente faz acupuntura nele, e aí ele sai da faculdade, depois do tratamento com a acupuntura, desse jeito aí. Esse é o Ronaldo depois da sessão de acupuntura. É igualzinho quando ele chegou, né? Se debatendo, gritando. Né, Ronaldo? Tudo bem? Tá bonzinho, amor? Não quer nem ir embora, Ronaldo? Se deixar, dorme aí, né, Ronaldo? O Ronaldo já está famoso em várias cidades aqui, que eu dou curso. A gente pode fazer anestesia, eu já estou terminando. Anestesia com aquele aparelho de... Pode ficar tranquila, professora. De TENS, olha. A gente aplicou nesse aluno que ele não acreditava que pudesse ser anestesiado com a eletroacupuntura. Foi da minha primeira turma de curso de acupuntura em 2000, no ano de 2000. E ele era aluno nosso da faculdade, ele é do Acre, o Stanley. E aí, olha, depois de 15 minutos, eu podia fazer uma frenectomia aqui labial inferior nele, e ele não estava sentindo absolutamente nada. Esse também é um outro, esse era um fisioterapeuta que ele já acreditava na analgesia, mas ele queria passar pela experiência. Você poderia fazer uma frenectomia tranquilamente, porque com remoção de mucocele. Tudo bem? Sem dor? Olha lá. Poderia fazer um piercing também na língua, né? Com analgesia por acupuntura. Os vídeos são caseiros, porque sou eu que faço, né, muitas vezes. Ótimo. E aí, gente, eu só vou mostrar esse trabalho último, que é muito bacana, que foi uma bolsa da FAPESP, de iniciação científica, da Renata Concilieri, que vocês devem até conhecer, ela se formou ano passado. E aí a gente analisou o nível de estresse e ansiedade de pacientes que foram submetidos à anestesia por acupuntura em odontopediatria. E o objetivo desse trabalho foi avaliar a influência da anestesia por acupuntura nos níveis de estresse e ansiedade desses pacientes que eram submetidos a tratamentos restauradores na odontopediatria. E aí foram 25 crianças de 6 a 12 anos, foi realizada a coleta da saliva estimulada, a aferição da frequência da pressão arterial e também a aplicação da EVA, escala visual analógica. Foi assinado termo de consentimento, de um tratamento para o outro, a gente esperava 2 semanas de um intervalo, de um procedimento para o outro,
E de um lado da arcada, a gente fazia um procedimento de anestesia convencional, aplicava um anestésico tópico e com uma seringa carpulha a gente anestesiava. E do outro lado, a gente fazia um procedimento anestésico por acupuntura, não com agulhas, colando esses eletrodos no rosto da paciente, em alguns pontos da perna e da mão, e estimulava esses pontos por 15 a 20 minutos, né? E aí, aqueles pontos que a gente já viu naqueles slides anteriores, o IG4, que é aqui na mão, que é um ponto que está relacionado à analgesia, o E36, que é aquele da perna, que eu falei que era um ponto mestre também, e esse ponto B60, que está aqui no calcanhar, que ele é um ponto chamado aspirina, porque ele trata de todas as dores no nosso corpo, do lado do tendão de Aquiles. Se a gente queria anestesiar a região superior, a gente colava esse eletrodo aqui na região do ID18, no centro da face. Ou se fosse no inferior, a gente colava aqui na região do ramo da mandíbula, aqui na parte posterior. E aí a gente fazia o procedimento restaurador, isolamento, remoção seletiva, restaurações e tal. E aí a gente fez a dosagem de cortisol, né? Porque esse cortisol, ele é um hormônio que ajuda a controlar o estresse, reduzir inflamações, etc. A gente media a frequência e a pressão durante 3 momentos, inicial na cadeira e no final, por um único avaliador, fazer escala visual, e como conclusões, a gente viu que o medo de injeção foi mais prevalente e com score mais elevado. A pressão arterial, a frequência e o cortisol não apresentaram diferença estatística. Com a eletroestimulação nos pontos de acupuntura, foi observado um comportamento mais favorável da criança, bem como a técnica menos dolorosa. Os pacientes se sentiram mais tranquilos no procedimento restaurador sob efeito da analgesia. A taxa de preferência pela analgesia por acupuntura foi 80%, e a técnica foi efetiva no controle da dor para a realização do procedimento restaurador. Então, vejam quantas coisas boas, né, a gente conseguiu com essa técnica de analgesia. E o último slide é um trabalho que a gente está fazendo agora lá com os pacientes do HC. São 300 pacientes, imagine, com síndrome de Sjögren primária. Ou seja, eles não têm nem saliva, nem lágrimas. E os tratamentos que estão sendo realizados neles não estão tendo efeitos. E às vezes tem efeito até adverso. Então, a gente conseguiu fazer esse tratamento em 100 pacientes aproximadamente. O interessante é que a gente fez acupuntura nos pontos mais indicados para isso, e um grupo placebo, né, de acupuntura Shan, que a gente chama. E aí, tem pacientes que estão no grupo Shan, que estão tendo resultados ótimos, que estão chorando quando assiste novela, que nunca choravam, etc. e tal. Então, eu quero ver como é que eu vou explicar isso depois, lá na discussão. Enfim, a gente tem muito trabalho para fazer. A gente tem esse curso de especialização na faculdade já faz alguns anos, e agora eu quero ficar aberta para as perguntas de vocês, para as curiosidades, o que vocês querem saber. Eu corri demais no final, né? Aqui são 9h10, eu comecei 8h05. Passei 5 minutos da minha hora, viu, Renan? Tudo bem, gente? Imagina, professora. Muito obrigado, viu? Eu não avisei para favorar a professora, tá? Foi só para... Talvez se a professora não estivesse vendo o horário, lembra que a gente tinha combinado. Tá ótimo. Tá bom? Eu vou tirar aqui da apresentação para a gente poder conversar um pouco. Perfeito, então. Bom, professora, primeiramente eu gostaria de agradecer muito, adorei a apresentação, nós temos já algumas dúvidas. Uhum. Bom, a primeira delas que chegou aqui para mim foi uma pessoa que pediu para a professora explicar a teoria do Yin e Yang. Tá. Que no decorrer da apresentação surgiu essa dúvida para ela. Então, geralmente eu começo as minhas aulas realmente explicando isso. Aí eu não fiz isso porque o assunto era materiais e técnicas.
Mas é assim, existem 3 teorias importantes na medicina chinesa, que é do Yin, do Yang, dos 5 elementos e do relógio orgânico. O chinês acredita que tudo no universo é gerado e mantido por essas 2 forças antagônicas, que são o Yin e o Yang. O que é o Yin? Bom, para eles existe Yin e Yang em tudo. Tudo no universo, visível e invisível. Só que eu falo que para a gente entender isso, a gente teria que ter nascido na China há 5.000 anos atrás, porque são conceitos muito abstratos que aqui no Ocidente a gente quase não consegue entender. É a mesma coisa que se a gente quisesse explicar o que é Deus. Se eu for te falar o que eu acho que é Deus, eu vou te dar uma ideia reducionista desse Deus, né? É a mesma coisa que eu tentar explicar o que é o Yin e o Yang, ou o Tao para eles. É tudo, ou é nada, entendeu? Então, essas 2 forças, elas aparentemente são antagônicas, mas, na verdade, elas são complementares, né? E em tudo existe Yang. Yang é tudo que está ligado a movimento, ao calor, à ação. E o Yin é tudo que está ligado à quietude, à passividade. Então, a noite é Yin, o dia é Yang. A primavera e o verão são Yang, são quentes. O outono e o inverno são frios, são Yin. Então, tudo para eles é cíclico na vida. E que é gerado e mantido por essas 2 forças antagônicas, mas que são, na verdade, interdependentes e complementares. É um conceito muito abstrato, né? De energia, mas para eles é o que é de mais importante. Para o ser humano é assim, tem pessoas que são muito yin, que são muito quietinhas, falam baixinho, blá, 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 blá. E outras que falam alto, tem a voz alta, vive suando, corre, fala, blá, 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 são yang. Então, a gente divide as pessoas entre se essa pessoa é yin ou yang. Se ela é yin, você já sabe que tipo de problema de saúde ela vai apresentar. Se ela é yang, ela vai apresentar outros tipos de problemas de saúde bem diferentes da yin. E aí você tem que tratar de formas diferentes. Então, geralmente, quem é yang vai morrer de infarto ou de AVC, porque ela é tão cheia de energia, de fogo, disso, daquilo, que ela vai explodir se deixar. Então, você tem que tratar dessa pessoa, tentando acalmar, abaixar esse fogo dela, para ela se equilibrar e não ficar doente. Ao contrário, se a pessoa é muito yin, muito baixinha, você tem que aumentar a energia dessa pessoa, senão ela vai morrer de tristeza e tédio isolada. Então, isso mostra muito para a gente como que aquela pessoa é no seu constitucional, porque cada um de nós tem um constitucional também. Expliquei pouco, né? Tem uma aula inteira para falar de Yan. Bom, então fica o convite, né, professora, para o pessoal fazer a disciplina optativa, né? Lógico, isso nem falo. É muito bom. Agora nós temos uma da Juliana Tardelli. Professora, tenho uma dúvida para o tratamento de ansiedade e a auriculoterapia deve ser realizada com frequência para surtir efeitos? Ou, uma vez aplicada, ela age com um mecanismo de feedback, já surte efeito? Não, Juliana, é assim, você, tanto no tratamento com acupuntura sistêmica, quanto com a auriculoterapia, existe um número determinado de sessões. A gente faz no máximo 10 sessões, todas uma vez por semana. Se o paciente não responder a esse tipo nesse período, esse tipo de tratamento não tá resolvendo nada para ela, não tá atuando no organismo dela. Aí a gente tem que ou mudar de técnica, né, ou fazer um novo plano de tratamento. Na auriculoterapia, a gente trata numa semana o pavilhão auricular direito. Na próxima semana, ela volta, você trata o esquerdo. Na outra semana, ela volta, você trata o... Nesse trabalho que a gente fez aí, que você viu de laser, foram 4 sessões só. Mas a gente poderia ter tocado até 10 sessões. Mas com 4, eles já apresentaram uma melhora muito boa. Então, a gente nem precisou continuar. Tá?
Então, você tem um tempo determinado para fazer, sim, não é uma vez só. Tá? Perfeito, então, professora. Agora nós temos o Felipe Correia. Boa noite, professora Maria Cristina. Aula incrível. Há bons resultados no uso de acupuntura em caso de neuralgia do trigêmeo? Quais os materiais são utilizados? Obrigado. Nossa, eu já tive muitos pacientes com nevralgia do trigêmeo. Eu nem coloquei aqui, mas eu tenho casos assim, que tem até o relato dos pacientes com nevralgia do trigêmeo, que iam fazer cirurgia, que tomavam medicamentos a vida inteira, e a gente conseguiu com que eles parassem de tomar a medicação. Eu tinha um paciente que vinha de Anápolis, um senhor velhinho, que vinha tratar aqui no HC, eu tinha uma dó dele porque ele não conseguia andar, porque a hora que ele encostava o salto do sapato no chão, ele sentia dor no rosto. E aí ele vinha aqui, a gente fazia acupuntura e ele foi tendo uma melhora, assim, absurda. Então, tem, sim, casos de nevralgia do trigêmeo com resultados fantásticos com a acupuntura. Viu? Perfeito, professora. Nós temos uma agora da Ana Vitória Marques, perguntando: a ventosa é usada somente onde a pessoa tem dor? Não precisa ser necessariamente em cima do acuponto? Não precisa ser em cima do acuponto, pode ser sobre os pontos haste, por exemplo, que são os pontos dolorosos. Você pode fazer um tratamento com ventosa, mesmo que a pessoa não tenha dor. Por exemplo, você tá muito tenso, você tá vendo que você tá estressado, não sei o quê. Você vem e coloca as ventosas aqui no trapézio, já vai dar uma aliviada tão grande, porque geralmente quem tá muito tenso assim, ele tem o quê? Dor de cabeça. Porque aí ele trava aqui essa região e o sangue não sobe para a cabeça aqui, entendeu? Então, a gente dá uma aliviada nessa tensão muscular do trapézio e aí ele vai ficar ótimo. Então, não é só em caso de dor, mas principalmente em caso de dor, porque vai aliviar demais, tá? Tem uma pergunta que eu tô vendo aqui, ó. Tem, do Matheus Guzmão. Então, tem um do Felipe. Matheus Guzmão? A do Felipe eu já fiz. Foi do neuralgia do trigêmeo. Ah, não, era outro, hein? Matheus. Do Matheus Guzmão. Queria saber se há relatos ou estudos para o controle de bruxismo em adultos. Existe técnica nos pontos E5 e E6 para o relaxamento da musculatura? Tem sim. Então, assim, Matheus, o ponto E6, ele está bem aqui na inserção do masseter, tá? Se você fizer à noite uma massagenzinha nesse ponto, se tiver bruxismo ou DTM, né, ou dores miofaciais pelo travamento aqui dos seus dentes, né, da oclusão, você faz essa massagem no E6 aqui e no E7, que está bem na frente do tragus, 2 dedos à frente do tragus. E aí você faz isso daqui nesses 2 pontos, E6 e E7. 3 minutinhos em cada um desses pontos, você já vai ter um relaxamento muscular enorme durante a noite, você vai dormir muito provavelmente sem travar, tá? Muito boa pergunta, hein? Tem muitos estudos, sim, relatos de tratamento, principalmente de DTM, é um dos que mais tem com acupuntura em DTM em adultos, viu? Muitos trabalhos. Perfeito, professora. Nós temos agora uma pergunta da Mariana de Matos. Boa noite, professora. Muito obrigada pela excelente aula. Uma dúvida. A acupuntura pode ajudar no tratamento de parestesia do nervo alveolar inferior? Pode muito. Eu já fui numa banca em São Paulo, na USP, de uma fisioterapeuta, que a tese dela de doutorado era isso, era comparar o efeito do laser de baixa intensidade com as agulhas de acupuntura no tratamento de parestesia, porque ela trabalhava dentro de um consultório de um dentista que era cirurgião. Então, era muito comum, né, essa parestesia do nervo alveolar inferior.
E hoje em São Paulo, ela é clínica em São Paulo, ela só trata, só não sei, mas o que ela posta mais que eu vejo são casos de parestesia pós-cirurgia com eletroacupuntura. Então, ela coloca agulhas nos pontos aqui da face e passa um estímulo elétrico por esses pontos e ela consegue fazer com que essa parestesia não exista mais, que retorne, né, a sensação normal. É bem interessante, viu? Ótimo. Agora, a Maria Clara Pancieira gostaria de saber, professora, se existe algum requisito para escolher qual microsistema, orelha, pés, que vai ser usado para tratar a morbidade do paciente. Morbidade. Então, aí depende muito do feeling do profissional, né? E também do que ele acha que ele faz melhor e o que vai dar certo. Eu gosto muito da auriculoterapia. Mas tem gente, por exemplo, que não gosta que mexe na orelha. Não deixa mexer na orelha, não gosta. Aí você vai ter que mudar. Agora, tem uma técnica bem bacana que é a acupuntura lingual. Então, você pede para o paciente pôr a língua para fora e você vai tratar na língua do paciente de problemas sistêmicos. É muito bacana. Tem uma aula só de acupuntura lingual. E na China é muito utilizada. Por quê? Porque tem muita gente, né? Um excesso populacional. Então, tem um médico chinês que vai passando numa fila de chineses. Aí a pessoa mostra a língua, ele pega a agulha. Aí vem a enfermeira, pega uma gaze, passa na língua, tira o sangue e joga num balde. É assim. Aí vai no outro, pega outra agulha, lógico. Aí vai, e vai indo. Então, depende, né? Depende do profissional. No pé, eu acho mais interessante você fazer uma massagem assim quando você quer relaxar a pessoa, né? Porque no pé é gostoso. Você faz uma massagem, você vai ficando com sono. Por quê? Porque a gente é muito agitado no Ocidente. Então, a nossa energia está toda aqui localizada na cabeça e pescoço, daqui para cima. Então, a gente fica muito assim, agitado, não dorme, pressão alta, e pensamento, a cabeça não para. Aí, quando você mexe lá no pé, a energia, ela segue o pensamento. Então, quando mexe lá no seu pé, você começa a levar a sua atenção para o pé, e a energia desce. Aí, o que você tem? Sono. Aí você fala, É que nem quando nós mulheres vamos fazer a unha. Tô doida para fazer a unha amanhã. Por quê? Ela vem e põe uma água quentinha, você põe o pé lá, tudo aquilo que está lá de energia que vai lá para o pé, eu sinto uma tranquilidade, um sono. Por quê? Porque desceu a energia. Entenderam? Então, nada de ficar com essa energia aqui para cima, tem que baixar. Como que abaixa? Respirando. Conscientemente, a gente só pensa que está respirando quando o nariz está entupido, senão a gente nem lembra que respira, não é? A gente esquece que respira. Então, se você respirar conscientemente, você já vai abaixando a energia, já vai ficando mais tranquilo, mais calmo, né? Respondi? Claro, professora. Agora temos uma pergunta minha, professora, com relação ao mercado da acupuntura odontológica. Como que é a receptibilidade dessa alternativa de tratamento pelos pacientes? O pessoal tem essa consciência de que é possível fazer esses tratamentos alternativos no cirurgião dentista? Ou ainda é uma coisa que passa por algum tipo de preconceito ou uma não aceitação pelas pessoas? A gente fundou uma Sociedade Odontológica Brasileira de Acupuntura, chama SOBA. E eu sou da diretoria e fui fundadora lá em São Paulo. E a gente tem dentistas do Brasil inteiro como associados, e a gente tem 500 dentistas acupunturistas no CFO, sendo que 315 são do estado de São Paulo e o restante do Brasil. E deve ter muita gente que não é também registrada na CFO, alguma coisa assim. Mas
o que eu posso te dizer é que tem dentistas que não fazem mais odontologia e fazem só acupuntura no consultório. É uma coisa impressionante. Agora, o ideal é os que fazem a associação, né? Então, o paciente chega no seu consultório, você já pode fazer uma sessão de harmonização, que é para quê? Para ele se tranquilizar. E aí você faz o tratamento mais facilmente, entendeu? Então, esse é um recurso a mais que o dentista tem no seu consultório. Eu tenho vários alunos que têm consultório e que estão usando desse artifício, desse recurso, para conquistar mais clientes. E estão conquistando. Porque você tem um diferencial que os outros não têm, né? Então, você vai atender para fazer um tratamento odontológico. Só que antes você faz uma auriculoterapia. O cara já dá uma relaxada na sua cadeira, já vai embora, fica uma semana bem, não sei o que, volta muito mais feliz para tratar com você. Coisa que ele não teria em outro consultório, né? Então, assim, agora está tendo uma procura maior, né, pela acupuntura na odontologia, porque é mais ou menos uma novidade aí. Para você ter ideia, eu faço desde 97, então eu já tô velha nisso daí, mas a maioria começou há pouco tempo, né? E naquela época eu não imaginava que a gente fosse conseguir chegar até esse ponto de ser uma especialidade e de eu poder dar aula e formar pessoas para especialistas, né, em acupuntura na odontologia. Então, para mim, é bem bacana isso, a minha trajetória, assim, a minha vida, investindo numa coisa que eu estou vendo resultados, né? Então, a Andréia, por exemplo, fez curso comigo, o Rodrigo Galo, que entrou agora no Materiais Dentários e Prótese, foi meu aluno, vai ser professor de vocês. A Rossana, da Prótese, fez curso. A professora Glória, que já faleceu, fez acupuntura comigo. Então, professor Tarcísio, da ortodontia, está fazendo. Então, assim, eu fico muito feliz dos meus colegas, né, reconhecerem a importância da acupuntura na odontologia e estarem fazendo para, quando eu me aposentar, eles seguirem também nessa linha, não é? Não deixar morrer. Ótimo. E como que a gente faz para fazer um curso com você, professora? Então, eu acho assim, primeiro, vocês são mais da graduação, é importante fazer a disciplina, né, de acupuntura na odontologia, e ter uma visão geral de como fazer. Lógico que ninguém vai sair de lá aplicando agulhas, porque é um curso de formação, não é um curso informativo, não é de formação. Mas aí já vai despertar mais curiosidade ainda, aí começa a ver que dá certo, que é bacana, e aí depois tem especialização, né? É assim que vai caminhando aí, passo a passo. Né? Tá bom? Ótimo, professora. A professora tem alguma coisa a mais a acrescentar, Não, professora? gostaria só de agradecer a presença de vocês, até essa hora já está um pouco tarde, né? Mas é tão prazeroso para mim poder falar sobre isso, eu gosto muito, é uma coisa que eu acredito e que eu espero que eu tenha plantado aí uma sementinha em cada um de vocês, que vocês tenham curiosidade de saber mais sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigada, eu queria agradecer a Andréia, né? A Andréia é uma amiga, irmã minha, eu gosto muito dela, a Juliana Tardelli, você, Renan, me ajudou aí hoje à tarde, foi muito gostoso, viu, ficar com vocês. Então, professora, em nome da Lande, sou eu quem agradeço, tamanha disponibilidade, carinho, nós gostamos muito, se a professora pegar aí agora no chat, tem uma enxurrada de elogios pela aula, foi realmente espetacular. Então, mais uma vez, em nome da Lande, eu agradeço, tá? Professora Maria Cristina Borsato, referência no assunto. Muito obrigado, professora, e esperamos uma nova oportunidade,